Olá, olá, tudo bem? Eu resolvi gravar essa mensagem porque, na verdade, não é um sermão, é uma, uma explicação, na verdade. É uma satisfação. Mas antes de começar, eu quero ler uma passagem bíblica para que você possa entender o que eu quero explicar. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, nós lemos o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Queridos, quem está assistindo aqui com certeza me conhece, e quem não me conhece está me conhecendo agora. Eu sou Gil da Barraca, eu sou adventista do sétimo dia há 6 anos e meio, vai fazer 7 anos. Contando o período da primeira vez que eu me batizei, fiquei quase 1 ano na igreja, mais tempo, né? Eu sou pregador voluntário, ou evangelista voluntário, né? Eu não recebo pela obra, eu sempre procuro fazer por amor. Não quero dizer também que aquele que recebe não esteja fazendo por amor, mas obviamente eu não vivo do evangelho. E desde que eu entrei na igreja, eu tento buscar conhecimento através do estudo da palavra de Deus, de livros, e tentar passar para as pessoas o pouco que eu venho aprendendo e com a experiência de vida, com os meus erros e acertos, e tentar mostrar para as pessoas que nós temos uma missão, e missão essa é viver a vontade de Deus, ou pelo menos tentar viver e nos preparar para a volta de Jesus. Mas no decorrer dos anos a gente sempre cai, levanta, a gente tropeça, a gente machuca, é machucado. E por conta disso eu venho aqui tentar dar uma satisfação para algumas pessoas que estão aflitas por conta de um áudio que circulou, ainda está circulando aí nas redes sociais. No último dia 7, domingo pela manhã, eu gravei um áudio dizendo que eu não era mais membro da Igreja Adventista. Eu não me identifiquei, mas quem compartilhou, com certeza, disse que se tratava de Gil da Barraca. Não entendi qual foi o intuito da pessoa tirar esse áudio do grupo da igreja e mandar para outros grupos externos. Prefiro não fazer pré-julgamento. A verdade é que essa notícia abalou muita gente. Quero deixar bem claro que abalou também a mim, porque eu gravei esse áudio, eu fiz esse áudio, porque eu venho um pouco sufocado. Eu me afastei da Igreja Adventista a primeira vez por conta de não concordar com algumas logísticas, alguma coisa. A Igreja Adventista é muito organizada, mas nem toda organização você concorda 100%, né? Só que eu esqueci que a Igreja Adventista ela não se resume em uma ou em duas pessoas, ela é um sistema mundial, elaborado por pessoas hábeis, né, capacitadas profissionalmente e de forma acadêmica também. Mesmo assim não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com tudo, eu sou ser humano. Mas foi tolice minha me afastar da igreja por não concordar com alguma questão de logística. Me afastei, fiquei um tempo fora, não foi bom, foi péssimo, voltei e desde então venho tentando permanecer. Mas por que tentando, Gil? Porque sempre nós sofremos algumas decepções, alguns desagrados por parte de alguns líderes, alguns irmãos. Infelizmente isso é inevitável enquanto Jesus não voltar. No período da política eu fiquei um pouco fraco na fé, cheguei a cogitar desistir, fiquei sem congregar alguns meses, sem pregar, mas depois, graças a Deus, eu voltei e foi um ano bastante promissor na pregação do Evangelho, o ano de 2023.
Mas desde então, eu venho lutando para permanecer. Porque eu fui muito ofendido na época da política, por muitas pessoas, não por todos, claro. Eu não posso generalizar, tem muitas pessoas boas dentro da igreja e fora da igreja. Mas tem pessoas que são negativas demais e passam sua negatividade para os outros. E isso balança a fé da gente. Por mais que você diga que o seu alvo é Cristo, não tem como você dizer que seu alvo é Cristo se não for exercido através de relacionamento com pessoas. E por conta disso a gente às vezes fica meio que instável na fé. Perde um pouco a estabilidade. E eu venho lutando para permanecer, tentar ser útil na pregação do Evangelho. E eu confesso que às vezes eu me sinto desanimado. E no domingo eu estava decidido a me afastar da igreja. Nós nos organizamos. Por que eu li essa passagem dos planos? Que o homem faz planos, mas os desígnios do Senhor permanecerá. Porque o ano passado eu tentei fazer o Caleb em São José, não deu certo, porque eu não estava bem psicologicamente. Cancelei a minha participação, mas foi uma benção. O irmão Charles fez, esse ano ele que está fazendo novamente, e eu tenho certeza que será uma benção, que ele é um homem de Deus e toda a igreja está envolvida. E esse ano eu aceitei o convite para ser o evangelista do bairro São Luís, a igreja que eu congrego. Aceitei, vai acontecer o Caleb, para a honra e glória do Senhor, mas eu já não vou poder participar. Por quê? Porque eu cheguei a me aborrecer com algumas coisas, perdi as estribeiras, falei talvez o que não devia, por ouvir o que eu não queria. Esse é o erro do ser humano. Às vezes as pessoas pensam que porque estamos na igreja, nós somos impecáveis. Porque nós estamos na igreja, estamos 100% preenchidos com os dons do Espírito Santo, equilíbrio, domínio próprio, mansidão. Ah, não. A gente está tentando, mas nem sempre a gente consegue. Eu perdi a paciência com a irmã, por conta de algumas falas dela, algumas falas infelizes que eu entendo que ela falou sem querer, mas a forma como falou deu um estalo nos meus ouvidos e deu uma pane na minha mente que eu respondi de uma forma grosseira. E aí eu baguncei tudo. Fiquei mal. Quando foi no domingo, tentei consertar, piorou. Porque o ser humano, eu vou falar por mim, o ser humano ele tem em si um ar de competitividade, uma sensação de competir. Ele não quer ter o seu ponto de vista, o seu orgulho ferido. Então, dificilmente, no momento da ira, ele admite perder na discussão. Isso é um erro. Era nesse momento da discussão que começa um se alterar, que o outro deveria baixar, esperar para depois conversar. Mas não, você quer retrucar para mostrar que você está certo e que o outro está errado. E qual é o intuito de você mostrar que você está certo e o outro está errado? A princípio você não quer humilhar, você não tem intenção. Mas se você analisar bem, olha o que eu vou te falar, quando você analisa bem, quando você quer dar sua justificativa e quer que as pessoas concordem com você e discordem do outro, no fundo você quer que o outro seja humilhado. Mesmo que você a princípio não tenha essa intenção, esse desejo, mas no final você acaba que humilhando o seu parceiro. Não estou dizendo que eu tenho essa intenção, que a irmã teve essa intenção, mas às vezes quando nós queremos ter razão na nossa fala e discordar do outro, o resultado é exaltar um e humilhar o outro. E no final, no fritar dos ovos, são dois tristes. A não ser que você não tenha o temor do Senhor, porque você vai entender que humilhou seu irmão, que você se exaltou e aquilo não lhe tornou feliz. A não ser se você ficou feliz em humilhar o teu irmão, em diminuir o teu irmão ou a tua irmã, você não é cristão. Você pode até fazer isso no calor do nervosismo, no momento da discussão. Mas se você não se arrepender pelo que você fez, você não é cristão. Você não está sendo cristão. Precisa melhorar. E às vezes nos excedemos e fazemos isso.
E depois dessa discussão, eu acabei gravando um áudio dizendo que eu não aguentava mais, que o meu espinho na carne era permanecer na igreja. De fato, não foi por conta dessa discussão. Essa discussão foi um gatilho. Mas eu já venho com a mente perturbada de você, como eu ando em várias igrejas, pregando e fazendo evangelismo em várias igrejas, eu tenho acesso, assim, mesmo sem querer, aos problemas de cada igreja. Um ancião, um líder vem conversar comigo e acaba compartilhando a situação da sua igreja. Seja a situação financeira, seja a situação eclesiástica na organização, a união entre membros, ou melhor, desunião. E isso vem enfraquecendo a minha fé. Vem enfraquecendo, tipo assim, me fazendo entender e achar que está sendo em vão. Que nós somos irmãos, mas só que não estamos vivendo a verdadeira irmandade, o verdadeiro cristianismo. Olha o que o inimigo colocou na minha mente, que não vale a pena pregar o evangelho, que não vale a pena congregar, por conta de tantas desavenças que temos visto nas igrejas, tantas picuinhas. Fala sério. E aí quando houve essa discussão, para mim foi o ápice, foi o ponto divisor. E eu gravei esse áudio e coloquei no grupo da nossa igreja, esse áudio vazou e está circulando por aí. Mas depois que esse áudio começou a circular, eu tive uma sensação de que eu morri. Só que eu morri, eu estou morto, mas estou sendo visitado e vendo as pessoas chorar diante do meu corpo. Porque eu tenho ouvido muitas pessoas chorando, não estou falando isso para me exaltar, eu estou falando isso com vergonha. Porque pessoas estão sofrendo pelo fato de eu ter tomado uma decisão, vamos dizer assim, precipitada. Talvez não, porque eu já venho tentando permanecer há algum tempo, por conta disso mesmo que eu falei ainda há pouco, de ver tantas desavenças, tanta coisa contraditória que era para ser assim, mas é o contrário. E aquilo foi me deixando meio desestimulado. E aí, por conta dessa discussão com essa irmã na igreja, desencadeou essa decisão minha. E aí essa decisão que eu tomei de dizer que não sou membro mais da igreja, ainda não me removi da igreja, o amanhã pertence a Deus, fez com que eu me sentisse que estou morto e estou vendo as pessoas chegando no meu funeral e chorando, clamando. E eu me senti um lixo. Lembrando que no sábado, no dia 6, eu preguei um sermão missionário, porque eu reassumi o ministério pessoal da nossa igreja, e o intuito desse sermão que você vai assistir é justamente estimular a igreja e os irmãos a botar a mão no arado. Preguei sobre Moisés, a aceitar o chamado, independente de qualquer coisa. Eu prego de manhã sobre isso, tentando fortalecer a igreja, e quando é à tarde, teve a primeira discussão. Eu já pensei em desistir ali. Quando foi no domingo, eu fui pedir perdão para a irmã, mas eu fui com o coração aberto pedir perdão para ela. Mas ela tinha que falar também, e o falar dela machucou muito. Eu prefiro acreditar que ela não teve a intenção de me machucar tanto, como eu gostaria que ela acreditasse que eu não queria machucá-la no dia anterior. Não teve xingamentos, mas palavras ásperas, duras, que machucam mais do que um tapa. E então, no domingo de manhã eu saí transtornado com aquilo. Um dia anterior faço um sermão estimulante, revigorante. E no outro dia eu decido me afastar. Eu sou um miserável, né? Mas é assim mesmo. E por que eu estou aqui dando essa explicação? Porque eu não quero que muitas pessoas fiquem achando que eu sou falso quando eu vou ao púlpito, que eu vou lá com hipocrisia. Não, eu não vou. Quando eu me preparo, busco preparo no Senhor para pregar uma mensagem, eu vou de coração aberto. Mas eu sou ser humano, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho altos e baixos. Agora eu posso estar bem, daqui a pouco eu posso estar mal. E mesmo que você tenha assistido um sermão meu, ou ido para um apelo, ou tomado a decisão, ou através do evangelismo que eu fiz, ou de uma semana de oração, a sua decisão não foi por mim, foi por Cristo. Eu te apresentei, foi Cristo, não foi Gil da Barraca.
Apesar que não tem jeito de você dizer que apresenta Cristo se não for através de você. Se não for através das suas atitudes. Mas que as nossas decisões não possam ser alicerçadas no homem, mas sim em Cristo. Porque o homem é falho. Grandes nomes da nossa igreja apostatou da fé desde que foi fundada. E a igreja deixou de existir por causa disso? Não, porque a igreja é de Cristo. Então eu quero lhe pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, não desista da sua caminhada por conta da fraqueza de um irmão, por conta do desestímulo espiritual de um. O teu compromisso é com Cristo. Eu ainda não me afastei da igreja. E eu confesso que estou em dúvida. Porque eu fico me perguntando, assim como as pessoas vieram me visitar, inclusive eu quero agradecer o pastor Mário Borges, o pastor Luciano, que pediu o pastor Mário Borges para vir me visitar. Ele fez uma visitinha breve, de 7 da noite até meia-noite. Que Deus abençoe ele, me fortaleceu muito. O pastor Misael do nosso distrito não veio, creio eu, com certeza, porque ele está viajando, né? Ele está em outro estado. E eu agradeço a muitos irmãos, irmão Josias, irmão Nilton da Unitripão e muitos outros que tem, irmão Neném da Metalúrgica Torres, que tem se preocupado comigo e veio orar comigo, conversar comigo, tentar me fortalecer. O irmão Josias Cabeleireiro, irmão Nilton, como eu já comentei aqui, irmão Leandro, nosso ancião, e os demais irmãos que têm nos visitado. Veio aqui para pedir para que eu não desistisse. Que esse problema não foi o primeiro e não será o último. E de fato não foi e não será. Agora o que eu quero é que quando surgir, se eu permanecer, eu creio que vou, quando surgir os próximos, que eu tenha uma reação diferente. Porque vão surgir. Às vezes a gente pensa que a perseguição vai começar só quando surgir o decreto de perseguição. Só que a gente não está preparado para a perseguição agora, dentro da nossa mente, dentro da igreja, dentro de perseguição de ideias diferentes, de pessoas que se opõem às suas ideias, de pessoas que talvez não vá com a sua cara e você se sente mal com isso. Às vezes a gente pensa que está agradando, aí depois você descobre que você é motivo de nojo na mente das pessoas. Eu fiquei triste quando eu ouvi alguém dizer que tinha 2 anos que não conseguia ouvir um sermão meu com nojo, por conta de uma fala. Gente, se toda fala que você vê no sermão, você não pegar como estímulo para melhorar, e você, em vez disso você colocar como crítica contra o pregador e contra a pessoa que está pregando, você não vai aceitar nem Cristo. Porque Cristo, ele pregou o Evangelho. Teve um momento que foi necessário ele usar o chicote, e ele usou o chicote. Eu não sou Cristo, mas eu tento ser imitador dele. Senão eu estou aqui em vão. O que eu não posso é pedir que você faça o que é certo e eu fazendo o errado. Aí eu não tenho autoridade para isso. Não tenho credibilidade. Mas quando a gente vai pregar, a gente vai ali ungido e munido do poder do Espírito Santo. Então se você rejeita, é problema seu. Eu não posso falar heresia lá no púlpito. Agora você ficar com nojo de um irmão, porque você não gostou da palavra que falou no púlpito. Eu sinto muito. Como diz o ditado, nem Cristo agradou a todos. Bom, mas tudo bem. Eu quero pedir perdão a você que eu decepcionei e que tenho decepcionado, talvez com alguma palavra que te machucou. Não foi meu intuito diminuir você. Não foi meu intuito abater sua moral. A própria irmã que tivemos a desavença, em momento algum eu lhe desejei mal. Eu só não soube me controlar dentro da sua fala. Fui explosivo, esse é o meu problema. E acabei lhe machucando pelo tom de voz que falei. Como no dia seguinte eu fui te pedir perdão e você me machucou demais. Você falou coisas que provavelmente estavam camuflada no seu coração e que me fez achar que foi tudo em vão a minha caminhada.
Mas não foi em vão, sabe por quê? Porque outras pessoas me disseram, como pode você querer pensar em desistir por conta da crítica de uma pessoa, enquanto tem centenas de pessoas daqui, de vários estados e vários lugares, triste por uma possível decisão de afastamento sua. Você não pode, isso é egoísmo. E aí eu pensei para refletir. Como eu posso pedir para você permanecer nos caminhos do Senhor, não desistir da tua coroa, pegar no arado, pregar o evangelho, ir para a igreja, congregar, como tem vários sermões nesse canal, te estimulando a permanecer, e uma desavença e algumas picuinhas que eu tenho visto nas igrejas, que infelizmente é inevitável e vai acontecer até a volta de Jesus, porque a igreja é composição de membros. Como pode eu dar tanto conselho para você viver andar por aqui e eu querer seguir em caminho oposto? Parece contraditório. Mas é porque eu sou ser humano. E eu tento, mas às vezes eu não consigo. Mas eu não quero fracassar. Eu falhei várias vezes e vou falhar de novo. Mas como eu tenho dito nas mensagens que tenho feito, falhar é do homem. É como diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Só que o problema do falhar, você não pode fracassar. E quando é que fracassamos? Quando paramos, quando desistimos. Eu estava fazendo uma caminhada ali, dando uma carreirinha, que eu gosto de manhã cedo, sempre que é possível eu dou uma carreira. E eu ia correndo e comecei a sentir um pouco, uma dorzinha na coluna, que eu tenho um problema de coluna. Aí eu diminui o rojão, porque eu precisava chegar em casa. Aí eu caminhei e cheguei. E o que tem a ver isso, Gil? A caminhada. Nós estamos numa caminhada. Eu posso até diminuir o rojão, porque está me machucando. Mas eu não posso parar porque eu quero chegar em casa. Eu quero chegar em casa. E se eu parar, aí eu vou fracassar, eu não chego. O Senhor virá. Eu pregando ou não, Ele virá. Mas se eu desistir de pregar, se eu desistir de congregar, dizer, eu vou tentar ter a minha comunhão pessoal em casa, não tem problema se você conseguir. Porque não precisamos de igreja para ser salvos. Mas é necessário para que você se fortaleça e fortaleça outros. Porém, às vezes você se enfraquece. Mas tem dia que você vai se fortalecer mais e vai fortalecer outros. Porque cristianismo individual não é cristianismo, é egoísmo. Eu posso desacelerar, diminuir o passo, mas eu não posso parar. Então eu quero te pedir que me perdoe se eu lhe machuquei. Eu ainda sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até quando Deus proverá. Eu peço ao Senhor que me dê força para continuar até a volta de Jesus. Mas o amanhã pertence a Deus. Enquanto isso, peço que ore por mim, porque eu estarei orando por você. Vou desacelerar. Vou diminuir o passo. Porque eu não quero parar. Porque se parar, eu não vou chegar lá. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu te peço, me perdoe e não desista. O caminho é Cristo. É como diz aqui nessa camisa, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Não tem como ser cristão se não for através de congregar com os irmãos. Eu não posso dizer que amo a Cristo se eu não tentar amar o irmão. Essa é a parte difícil. Foi difícil para os apóstolos, os discípulos, os mártires. E está sendo difícil hoje. Porque nós somos imperfeitos. Depois do pecado, nós somos contaminados com o pecado. Essa sensação de competição que tem dentro das igrejas, não é só na Igreja Adventista, é em todas. É até no âmbito familiar. Queira você ou não, o problema sempre vai existir.
o que nós temos que fazer é pedir orientação a Deus para saber lidar com o problema. É pedir orientação a Deus para não nos exaltarmos com as críticas, ou melhor, não nos exaltarmos com os elogios, que é bom, mas nos exalta, e achamos que o mérito é nosso, é de Cristo, e não nos deprimirmos com as críticas negativas. Que às vezes a pessoa diz que é uma crítica construtiva, mas na verdade ela está criticando para lhe diminuir. Você percebe quando uma crítica é para somar ou para diminuir. Aí você tem que ter cuidado, porque às vezes é necessário sim a crítica, que aparentemente vai te diminuir. Desculpa. Mas você pode mudar, em vez de você diminuir, você para, respira e tenta fazer diferente para dar certo. É o que eu estou tentando fazer. Pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, que me dê capacidade para fazer da forma correta. Como diz a palavra do Senhor, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim produz muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, se eu não permanecer em Cristo, eu não vou ter frutos. Eu vou mirrar, perder a seiva, secar e morrer espiritualmente. Eu me senti morto esses dias e cada irmão que me visitava, cada áudio que eu recebia de alguns irmãos até chorando, parecia que eu tinha sido sepultado. Mas eu estou vivo. E enquanto há vida, a oportunidade de recomeçar. E eu quero continuar assim. Eu ainda sou membro da igreja. Eu quase dei um baixo nas minhas agendas de pregações, mas depois eu entrei em contato com os líderes que me convidaram e falei, deixa a observação, não cancela não. Eu vou tirar esse mês de janeiro para esfriar a cabeça, entrar em comunhão com Deus mais ainda, porque eu serei tentado, vou continuar sendo tentado, continuarei sendo tentado, assim como você. E eu quero dizer para a irmã que eu machuquei, que me machucou, que eu não desejo mal nenhum para você. De coração, o mal que eu te desejo, eu quero que caia sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. E olhe que eu amo meus filhos mais do que a mim. De coração, eu não te desejo mal. Porque eu sei que você está sofrendo também, assim como eu estou. Que Deus te abençoe e me perdoe. Eu peço perdão a todos vocês. E quero lhe pedir, não desista. O nosso compromisso é com Cristo. E o que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Fiquem todos com Deus. Assista o sermão. Não tem hipocrisia. O sermão é verdadeiro. Mas às vezes a gente faz uns planos e não sai como a gente quer. Mas Deus proverá.